Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs e como sempre eu, aqui Rafael Kiso e a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais. Não teria pessoa melhor para este episódio porque vamos falar sobre o que, Bárbara? Sobre a profissão mais amada e desejada, aquelas assim, a profissão social media, Rafa. Você nem é suspeita para falar, né? Não, nada. E olha só, não é só sobre a profissão social media, é profissão social media, desafios, habilidades e o caminho nessa carreira que é tão promissora, né? Inclusive, foi uma das carreiras mais promissoras dado numa pesquisa do LinkedIn. Sim. Estaria em primeiro lugar, né, na pesquisa deles, como uma das profissões mais requisitadas ou buscadas. Então tem muita demanda e tem muita gente também virando social media por aí, né? É verdade, e Rafa. Por isso criamos esse episódio para ajudar os social medias que estão começando e quem já é também a melhorar aí as suas habilidades, né, entender esses caminhos. Bora lá! Como sempre, nossos episódios aqui são bem diretos e direto realmente ao ponto. Não tem conversinha aqui. Vamos direto ao ponto começar. Bárbara, então vamos colocar da seguinte forma, né? Muita gente se considera como social media, etc. Mas vamos definir o que, na sua opinião, faz de fato um social media. Quais são as suas principais responsabilidades? Bom, Rafa, falar sobre essa profissão que tem até o nome ali diferente, né? Americanizado. O profissional que trabalha com mídias sociais ou o social media, ele pode atuar, na verdade, em muitas vertentes, né? Em muitas áreas diferentes. É uma área muito ampla. E eu acho que é legal partir desse princípio já esse episódio, porque a gente vai falar sobre várias nuances aí desse trabalho. Mas sendo bem sincera, assim, na minha percepção, o profissional de social media, ele é aquele profissional responsável por gerar resultados através das mídias sociais. Agora, quais serão as skills, o escopo, tudo isso vai variar muito de qual área ele vai querer se especializar, qual que é a estrutura que ele vai estar, se ele vai estar numa empresa, numa startup, se é varejo, se é atendendo algum criador de conteúdo. Bem, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio, né? Mas talvez a gente possa colocar em perspectiva com um médico generalista, aquele clínico geral, né? Porque você começa assim, o social media ele começa abraçando, então, copy, criação, design, às vezes até mídia paga, né? Entre a analista de dados, acumula tudo dentro do que é o social media, porque é muito amplo. Todo mundo começa abraçando talvez uma marca, um negócio, e como você bem colocou, tentando dar resultado para esse negócio nas mídias sociais, mas isso é muito amplo, porque envolvem várias áreas ou várias técnicas, várias habilidades, né? E depois, conforme você vai amadurecendo nesta profissão, talvez você comece a escolher a sua especialidade. Não, eu quero ficar mais nesta área de criação, ou na área de planejamento, ou na área de análise de dados, e talvez quando você cresce também como negócio, como urgência se torna uma agência, né? Sim. Aí você tem esses papéis dentro do time e você pode distribuir isso de uma maneira mais adequada. Boa. É fato que quem é freela, etc., vai pegar no começo tudo. É bom até para treinar, é bom para aprender. Não tem ninguém que é bom em planejamento que não tenha de fato passado por várias áreas. Isso até é uma recomendação minha, porque eu fiz isso. Eu fui passando por várias áreas e fiquei um tempo em cada área, justamente para quando eu fosse planejar, eu pudesse de fato saber orquestrar tudo aquilo. Quando você não tem a dor daquela área, você acha que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, né? E você não sabe exatamente qual é o potencial daquilo dentro de um planejamento. Então é muito bom para conectar todas as pontas. Eu acho que na minha visão aqui é um ponto interessantíssimo para todo mundo entender que não é fácil, né? Você pegar tudo, mas é importante você, no começo, pegar tudo para você aprender. Comece pequeno, né? Sim, e eu acho que hoje também, Rafa, de alguns anos para cá, a gente já tem uma estrutura e uma consciência melhor do mercado em relação a esses profissionais. Então, alguns anos atrás, eu vi alguns colegas mesmo do mercado, até eu mesmo, assim, com uma dificuldade das pessoas compreenderem que o social media poderia ter uma especialização ali, não era o cara que ia fazer tudo, né? E eu acho que hoje tá mudando um pouco esse cenário, mas até não tá na nossa pauta, mas eu queria trazer isso, porque rola uma polêmica, né? Não pode chamar esse profissional de social media, porque senão ele vai ser desvalorizado, tem que ser o estrategista digital, tem que ser, enfim, tem 1000 outros nomes, assim, né, para essa profissão.
Mas eu acredito, assim, que... Eu quero saber a sua opinião sobre isso também, se você acha que essa mudança de termos e etc., se faz alguma diferença na percepção para esse profissional. Mas eu já queria trazer a visão de que, assim, é muito mais sobre como você se posiciona e como você se relaciona com as pessoas, seus clientes, o mercado, do que, de fato, como te chamam, né? Então, assim, beleza. Eu sou coordenadora de mídias sociais, mas, cara, eu me apresento como social media, porque no final das contas, é isso. Olha, estrategista digital é quando você já entra no lado mais de planejamento, na minha visão. Então, não é a mesma coisa. É como eu estava falando, né? Na medida que você vai avançando e vai amadurecendo, você vai fazendo escolhas. Eu quero ser, então, dentro de mídias sociais, o estrategista. Ou seja, eu quero ser a pessoa de planejamento. Assim como a gente tem os gestores de tráfego hoje, alguém antigamente que fazia social media e mídia paga, agora escolheu fazer apenas gestão de tráfego e também, às vezes, criar conteúdo. Então, é realmente muito confuso, por isso que no mercado ainda não tem uma CBO, não tem uma carteira, não tem uma profissão oficial sobre isso. Até com entidades e instituições eu tentei trabalhar essa questão para tentar criar essa profissão, mas é muito complicado, porque já existem várias outras profissões e que acumulam nesse papel. Então, social media, na verdade, é uma área, né? Então, mídias sociais é muito amplo, é uma área. Então, eu não acho que, de fato, prejudica você ter outros termos, ou o próprio termo em si, você é um social media, te prejudica em alguma forma. Na verdade, está em alta, na minha opinião, né? Todo mundo quer saber, você tem alguém para me indicar, um social media aí para me indicar, né? Está em alta. E aí eu quero trazer mais um ponto aqui, que é quais são as habilidades e competências necessárias para se destacar nessa área. Então, se todo mundo pode ser um social media, já que é tão fácil, entre aspas, você se tornar um, muita gente acredita que basta ter um Instagram e fazer conteúdo, você já pode ser um social media, né? Muita gente, infelizmente. Muita gente, né? Então é muito fácil você se posicionar e colocar na sua bio, sou um social media, eu sou urgência, eu ajudo o seu negócio a ter mais resultados nas mídias sociais. Como é que você se destaca, então? Como é que a gente sai dessa multidão, desse oceano vermelho e de fato se destaca? Na minha opinião, 100% é a ver com a estratégia, 100% a ver com o seu relacionamento com a estratégia do negócio do cliente, né? Porque quando você é mais estratégico ou estratégica, você se diferencia. Se você apenas faz o post ou vira uma fábrica de criação de post e precifica, inclusive, tudo com base no número de posts, né? Ou no número de copies, ou no número de vídeos, etc., ele é mais do mesmo. Todo mundo, de alguma maneira, vai competir pelo preço. No final do dia, você não se destaca. Agora, quando você é estratégico e consegue demonstrar que você tem um conhecimento, inclusive, sobre negócios e sobre marketing, e não só sobre comunicação, você consegue se destacar. Eu fiz muito esse caminho, assim, né, na época de agência. A gente, quando começou a trabalhar com mídias sociais, a gente inicialmente foi muito para criação de conteúdo, criação de posts. E no começo não tinha ainda todo esse conceito que a gente tem hoje, né? E até o aprendizado que a gente tem hoje. Então a gente fazia realmente um volume muito alto de conteúdo. Muitos deles eram propaganda, não eram conteúdo. Né? E aí, à medida que a gente foi avançando no mercado, os anos foram passando, a gente teve muitos concorrentes e concorrentes que cobravam mais barato para fazer a mesma coisa. E a gente se viu naquele sinuca de bico, né? Puxa, eu cobro 3 vezes mais e já nasceram várias outras agências que cobram 3 vezes menos e fazem a mesma coisa. E o cliente afirmando isso. Então, como é que a gente se destacou? No momento que a gente começou a entender que não era mais apenas o momento de fazer post de propaganda. Não é só sobre posts, né? Não é só sobre posts, não era apenas fazer mais conteúdo, porque muita gente assim, não, tem que fazer 3 por dia. Aí você vai lá e monta toda a sua precificação em cima de volume, né? Não, é como que eu dou mais resultado. E aí volta no seu ponto lá da primeira questão. Como que eu dou mais resultado? Inevitavelmente você tem que se envolver no negócio, né? Assim, a minha percepção amarra bem esses 2 pontos que a gente falou, né? O meu papel é gerar resultado através das mídias sociais, ponto. Qual caminho eu vou precisar percorrer? Quais ferramentas eu vou utilizar? Quais skills eu vou usar? Quais skills eu vou precisar aprender? Isso, assim, o céu é o limite, né? Vai depender do que eu preciso naquele momento. Então, já tiveram momentos que eu sei que meu trabalho enquanto social media, eu precisei planejar muito mais do que
criar um volume grande de conteúdo. Em outras, ao contrário, eu tinha um planejamento mais enxuto ali, com poucos objetivos, mas isso demandava uma parte criativa um pouco maior, né? Sei lá, posts mais elaborados, uma edição de vídeo. Eu, na minha carreira toda, eu sempre gostei de fazer muitas coisas e coisas diferentes, né? Então, coloco meu dedinho em um pouco de tudo, desde copy, até arte, até roteiro. Na época que tinha mais o off, né? Eu trabalhava com off também, então fazia inauguração de loja, fazia também a estratégia nas mídias sociais, fazia também, porque no final das contas tudo estava conectado com o meu objetivo final, que era trazer algum resultado ali, passando pela mídia social, né? Eu me lembro da história de cobertura de eventos, né? Você fazer um evento, tem que cobrir o evento nas mídias sociais, exatamente. Né? Demandava bastante tempo isso aí, né? Sim, então assim, e no fundo, Rafa, pra mim, acho que essa é uma das coisas mais gostosas da profissão. Você conseguir sempre descobrir caminhos e refazer caminhos, e eu acho que há sempre uma oportunidade de você fazer alguma coisa diferente e trazer um resultado legal, seja para uma marca, seja para uma... E você realmente precisa se conectar com a estratégia do negócio, entender que o seu trabalho, ele vai gerar um resultado a médio prazo, a longo prazo. Não é só o resultado a curto prazo, que é o post viral, ele assim é 1%. Se acontecer com você, né? E viralização nem sempre é bom, né? E então, viralização nem sempre é bom, então... Mas um ponto aí é o seguinte, né? Eu posso me diferenciar sendo um bom profissional de copy, fazendo legendas incríveis. Eu posso me diferenciar através de criatividade, fazendo algum post que seja super criativo. Eu posso me diferenciar porque eu tenho uma desenvoltura boa em frente às câmeras para fazer um Reels para o meu cliente ou para o meu próprio negócio. Sim, muitas dessas coisas dá para você se diferenciar, mas a gente está numa era da inteligência artificial, né? Então, algumas dessas coisas, você simplesmente vai ter uma inteligência artificial te ajudando, então pode ser que aquele seu diferencial de ontem não seja o de hoje, né? Agora, entender do negócio, não tem inteligência artificial ali, não, é você mesmo entendendo profundamente qual é o produto, qual é o serviço, como que o seu cliente ganha mais dinheiro, onde ele tem mais margem, qual é o público dele, qual é o recorte de clientes que são mais saudáveis para aquele negócio, para que você tente atingir mais pessoas semelhantes. É você saber as dores, necessidades e desejos dessa galera, para pensar num planejamento de conteúdo que vai ter mais ressonância. Não é só ter o engajamento pelo engajamento, é de fato transformar engajamento em conversão. É você de fato conseguir fazer as coisas darem certo lá no final do dia, né? Então, por isso a gente volta a colocar que a principal habilidade e competência necessária para se diferenciar é você entender cada vez mais de negócio e marketing. E marketing, lembrando, né? Marketing entende-se por produto, praça, promoção, né? E entende-se também pelo principal, né? Pessoas, né? Que a gente não fala dos 4 P's do marketing, né? Mas pessoas, alguns falam que é o 5º P, mas pessoas é a premissa, pessoas são a premissa, na verdade, do marketing, né? Não precisa nem discutir sobre isso, né? Produto, preço, praça, promoção. E é nessa ordem, inclusive, viu? Então, por isso que é importante entender primeiro do produto para validar esse produto no mercado, porque não adianta nada você ir já direto para a promoção com um produto ruim. O seu post não vai resolver o problema de um produto ruim. Na verdade, você vai ter um monte de reclamação nos comentários, depois reclamação no Reclame Aqui. Você vai ter mais trabalho em social listening, em gestão de crise, do que resolvendo as vendas, né? E como é que é o dia a dia desse social media? Agora que a gente falou já um pouco de social listening, crise, criação, etc, né? A gente já teve um episódio aqui, inclusive, sobre comentários negativos, né? Fica a dica aí pra galera. E sobre social listening também. É verdade, ó. Então fica a dica aí você que tá nos vendo, nos escutando. Temos 2 episódios, um sobre social listening e outro sobre comentários negativos. Como é que você lida com isso? Volta aí na playlist e dá uma olhada. Mas, Bárbara, como é que é o dia a dia de um social media aí e os desafios que essa galera enfrenta? Tudo muito novo, tudo é muito volátil, muda o tempo todo, né? Então, cada mudança de algoritmo, cada notificação falando que o Mosseri soltou alguma coisa lá no Instagram, já dá aquele mini infarto no coração do social media. Mas a gente sabe que isso é algo que vai acontecer.
As mídias sociais, elas nunca vão parar de evoluir, assim como nós, seres humanos, nunca paramos de evoluir também, né? Então, entendendo que as nossas necessidades enquanto pessoas, elas vão evoluindo e mudando, a profissão também, né? Porque parte da nossa profissão é entender quais que são as necessidades ali, conseguir conectar, né, marcas e o público ali através das mídias. Então, eu acho que esse desafio de você conseguir estar antenado e conectado, eu vejo que muitas pessoas ficam com esse anseio mesmo, se, putz, estou perdendo alguma coisa e eu preciso me atualizar o tempo todo. E sim, é uma área muito dinâmica, mas eu acho que quando você compreende que sempre vai ser assim, pelo menos comigo, tá? Contando a minha experiência pessoal. Quando eu caí em mim e falei, não, cara, minha profissão é isso que eu gosto de fazer, beleza, sempre vai mudar. Sempre vai ter uma nova ferramenta de edição, uma nova estrutura, um novo formato. Então, como que eu, enquanto profissional, consigo me organizar para atender melhor essas mudanças, digamos assim, e não sofrer tanto com elas? Tem que abraçar a mudança. Abraçar a mudança. Né? Então, assim, eu sei que algumas coisas eu não vou conseguir pegar no timing perfeito. E tudo bem, aquilo que eu conseguir pra mim vai ser melhor, mas no meu dia a dia, o que eu tento fazer é me organizar para eu ter espaços para realmente ler, acompanhar, sei lá, um podcast, ver, sei lá, alguns posts seus ali, enfim, revisitar algumas coisas que eu sinto que dão essa sustância pro dia a dia e pra você ficar com menos essa sensação de que, nossa, tá tudo mudando muito rápido, eu não sei mais o que eu faço e deu até uma falta de ar. Da mudança de plataforma, de formatos, né, novidades. Tem a questão também do real-time marketing, né, que a gente tem que ficar antenada nas trends, para a gente poder aproveitar algum tipo de assunto e entrar naquele assunto. Isso também gera um estresse, né? Sim. Porque às vezes o cliente viu antes de você alguma trend e fala, como que a gente ainda não criou alguma coisa para isso? Ou passa aquela história assim, caramba, hoje é o dia X, né? Eu brinco nos outros episódios, o dia do tomate, né? Sim. Hoje é o dia do tomate, somos uma pizzaria, como é que vocês não premeditaram isso e você perdeu o dia do tomate, né? Primeiro que os dias de alguma coisa são os piores posts, né? Sempre tem baixo engajamento, não traduz nada, a não ser que você consiga tornar aquilo realmente muito relevante a ponto de se posicionar através daquilo, trazer um conteúdo e não só simplesmente feliz dia do tomate, parabéns cliente, né? Mas enfim, tem que ficar antenado, tem que saber das novidades e acima de tudo não pode parar de estudar, mas aí não é só na profissão social media, né? Na minha opinião, em todas as profissões, lifelong learning. Tem que continuar estudando sempre. O social media, ele exige um pouco mais disso, porque se você for olhar o nosso escopo de trabalho, ele é assim, um quebra-cabeça, né? Tem o marketing desde os 4 P's ali que você acabou de citar, que tenho certeza que a maioria dos profissionais ali que se formaram ouviram na faculdade. E tem também o último formato, a atualização Então, assim, é uma construção de muitas variáveis. Aí agora falando sobre o dia a dia, Rafa, como eu comentei ali no comecinho, né? O dia a dia do social media vai depender muito da estrutura em que ele está. Então, hoje eu sou aquela social media que eu sou mais focada em conteúdo, né? Então, lógico, eu olho os resultados e tal, mas digamos assim, a matriz, a prioridade do meu trabalho é gerar conteúdo dentro das mídias sociais da MLabs. E aí, toda a parte de mídia, se tem alguma, sei lá, o podcast, a edição de um vídeo, esses outros pilares, a gente acaba contando com a ajuda de outras áreas, mas o meu foco maior é como, através do meu conteúdo, eu posso gerar mais resultados. Então, e aí isso vai, né, então, de novo, o céu é o limite. Ele tem que ser alinhado, né, porque Sim. assim, cada área tem um objetivo, tem uma meta. E essa meta tem que contribuir para o resultado do negócio como um todo. Não é que você vai resolver todos os problemas de um negócio, né? Ou ser a solução principal para vendas. Sim. Então, assim, quando a gente tem clareza do papel de cada área, o objetivo e a meta de cada área e como cada área contribui para o resultado como um todo, tudo funciona melhor. Porque às vezes o negócio contrata um social media achando que ele vai resolver tudo.
Vai resolver tudo, vai resolver branding, vai resolver produto que é ruim, vai resolver a comunicação, vai resolver atendimento, porque é desafio também do social media atender os consumidores no inbox, no comentário, aí tem que fazer saque, né, dentro das mídias sociais, aí tem que pensar em tudo. Então realmente é desafiante, por isso que é importante, né, ter clareza do papel e ter clareza dos objetivos, do porquê você foi contratado, alinhar isso com o cliente e não gerar expectativas muito altas pensando nesse todo. Porque às vezes a pessoa acha que você vai resolver tudo e não vai, né? Eu acho que explicar no primeiro encontro, assim, deixar claro pro cliente, para as pessoas ali, o tamanho que é a área e aonde você consegue atuar já é um ótimo caminho, assim. Hoje, né, como eu falei, eu tô mais focada em conteúdo, mas eu já fui focada só em social listening, por exemplo. Então, a minha estratégia de atuar ali dentro das mídias sociais era dentro da área de social listening. E aí eu tinha um outro escopo, um outro tipo de trabalho, assim como eu conheço o social media, que ele é mais focado em design, por exemplo, outros mais em copy. Então aí... Depende da estrutura que você tá e o objetivo que você tem. Né? Exatamente. Como é que um profissional de social media se mantém atualizado, então, dentro dessa dinâmica constante, né? Bom, eu aprendo muito criando conteúdo. É uma das melhores formas, inclusive, de eu aprender. Né? Quando eu passei a criar conteúdo, eu passei a pesquisar mais, ler mais, relatórios, etc. Ler mais livros. Porque para criar conteúdo você precisa de repertório. E o repertório tem um vasto ambiente aí na internet, mas muito conteúdo também estão fora das próprias mídias sociais, né? E fora aí das páginas de internet. Estão nos livros. Os livros são excelentes. Visitar também, né, às vezes feiras, museus, visitar coisas que têm a ver com o seu cliente, com o universo do seu cliente, vai te ajudar também a entender mais aquele universo. Então não fique focado apenas em marketing, né, ou alguma coisa mais relacionada à sua própria profissão, porque para você aprender mais na área, e vai te ajudar muito na sua área, quando você entende que existem outras coisas que te dão esse diferencial, que ajudam você a inovar, inclusive, principalmente quando você aprende mais sobre a área do próprio cliente, né? Sim. Então esse é um ponto aí de atualização. É claro que hoje em dia tem cursos, né? As coisas óbvias, eu acho que todo mundo já pensou, né? Tem curso, você pode seguir o Kiso, pode seguir MLabs, né? Para você aprender mais, mas essencialmente é aquela história. Uma das melhores formas de você aprender é ensinando alguém alguma coisa, porque você vai ter que analisar tudo aquilo, pensar naquilo. É aquela história da colinha, né? Quando você faz cola, você aprende mais, inclusive, para fazer uma prova, né? Então você faz a cola para ensinar alguém, quando você ensina alguém, você internaliza aquilo. E como que um profissional de social media, então, precifica esse trabalho, né? Porque é tão difícil, a gente falou que é difícil manter atualizado, ainda mais precificar, né? Sim. Tem muita confusão ali, porque muitas vezes o social media acaba abraçando muita coisa e não consegue dar conta daquilo. E como não sabe precificar, acaba cobrando baixo por um negócio muito grande. E às vezes não consegue, assim, não tem... esqueci a palavra, mas digamos que ele sente uma dificuldade ali também de propor, redefinir a rota pro cliente, né? Porque eu acho que se você propõe uma coisa que você vê ali que, cara, não vou conseguir fazer, vai dar mais trabalho ou vai dar menos trabalho, eu acho que é importante você ter consciência do que é possível para você conseguir propor também uma mudança aí de rota, né? Isso vem com a experiência também, né? Então é difícil para quem tá começando, não sabe precificar direito, porque não teve experiência, não sabe quanto tempo leva cada coisa e se vê diante de alguma coisa pela primeira vez na vida. Então, puxa, eu preciso responder a clientes no inbox. Eu não tinha feito isso antes, então como é que eu vou saber precificar, né? Por isso que é tão importante você rodar primeiro com alguns clientes e estabelecer um relacionamento com os primeiros clientes pequenos, quase que trabalho de graça, como experiência, é quase que a ideia de fazer um estágio, quando você está na faculdade, né? Não vai direto para o campo de batalha com o cliente tentando cobrar no mercado, porque você assume um compromisso, uma responsabilidade. Então, se você conseguir ir para um campo de teste primeiro e treinar antes, é melhor. Outro ponto que a gente deixou aqui a gente lançou, né, uma pesquisa no mercado junto com o Novo Mercado, como cobrar ou quanto cobrar. Na verdade, a gente respondeu quanto que as pessoas cobram, né? Então a gente não está ensinando ali o quanto cobrar, mas sim quanto que as pessoas cobram, mostrando o escopo de trabalho do social media e mostrando quantos desses social medias que responderam
exercem determinados tipos de serviço. Por exemplo, social listening, mídia paga. Muitos não entendem que é a sua responsabilidade. Mas não é uma questão de responsabilidade, sim uma questão de escopo. Você pode fazer, desde que você esteja cobrando adequadamente por aquilo e está satisfeito com isso, né? O problema é quando você assume aquela lista inteira de serviços Aí e está cobrando R$10, né? Exatamente. Aí não funciona. Aí você se vê diante de um problema. É melhor, então, você renegociar, às vezes cancelar o contrato, pedir desculpas, do que levar o cliente junto pro buraco. Você não está dando conta. E aí não está dando resultado e você gasta tempo e energia, estresse, etc. Então, para precificar bem, não adianta só cobrar por número de posts e tentar chegar à conclusão de quanto tempo você leva por post. Inevitavelmente, se você fizer esse tipo de cálculo, você vai estar competindo pelo final só por preço, né? Você vai estar competindo por preço porque todo mundo vai por essa mesma lógica. E aí, o seu cliente vai enxergar a proposta do outro e vai ver que o outro cobra por 3 posts menos do que você. E hoje está tão pasteurizada, né? Tá tão assim, fábrica de posts, que todo mundo vai usar o Canva, vai usar o ChatGPT e tá pronto, né? O post. Que vai ficar cada vez mais barato fazer um post. E sempre vai ter um concorrente que vai cobrar mais barato que você. Menos autêntico também, né, Rafa? Menos autêntico. Mas, às vezes, o cliente não tá muito preocupado com isso, porque eu quero posts. Falaram que eu tenho que fazer X posts. Talvez você não gere resultados, né? Se você não for... E aí a gente volta, então, para a história do resultado. Você precisa, de fato, precificar com base no seu planejamento estratégico. Então, planejar é um ponto importante e ao final do planejamento você tem com mais precisão qual é a dimensão do trabalho que você precisa fazer para aquele cliente para que realmente ele tenha resultados. A gente aprendeu isso na agência, lá na Focus, né, na Focus Networks, que foi a agência no qual eu fundei e ao longo dos anos todos trabalhei muito com isso lá. Foi quando a gente chegou à conclusão de que para poder passar um orçamento, eu tinha que fazer um planejamento antes. No começo a gente não cobrava para fazer o planejamento. Depois a gente começou a entender que o planejamento era tão importante, né, e mais valioso do que a própria execução. Então a gente começou a mostrar para os outros potenciais clientes que esse trabalho de planejamento era importantíssimo ser feito. A gente até conseguiu quebrar a concorrência, porque às vezes a concorrência vinha, colocava 3, 4, 5 agências e já estava ali o briefing. É X posts por semana. A gente falava, eu não entro na concorrência, porque primeiro eu preciso fazer um planejamento. Às vezes não são 3 posts que vai resolver o seu problema, às vezes nem é o post que vai resolver o seu problema. Exatamente. Então a gente fazia o planejamento para entender de fato qual era o escopo de trabalho. Ali a gente conseguia precificar corretamente e com base de fato na estratégia que a gente montou. E o cliente inevitavelmente fechava com a gente, porque, cara, realmente faz muito sentido, essa estratégia faz sentido, eu preciso fazer e fechar com vocês, porque senão eu entendi agora que não vai dar resultado. E aí dava resultado, né? Boa. Vamos para os mitos e verdades, Bárbara? Só antes da gente ir para os mitos e verdades, eu quero dar uma dica para os nossos ouvintes. Não sei qual câmera eu olho. A sua câmera aqui, ó. Essa é a minha câmera. Dar uma dica para os nossos ouvintes desse podcast, ou estão vendo a gente videocast, né? Você falou para a galera que tá logo começando, de repente procurar um trabalho, né, que talvez pague menos ali, mas para você aprender e testar. Uma coisa que eu fiz e que eu acho que assim foi muito bom em vários sentidos foi fazer isso, mas com pessoas conhecidas. Então, o meu pai, ele é personal e tem um estúdio, então quando eu tava começando, eu falei, pai, deixa eu te ajudar em um logo, numa divulgação aqui, aí uma amiga quis fazer um negócio de chá, outra... Você acabar ajudando, digamos assim, a sua própria comunidade, as pessoas que estão ali do seu lado, para você ir testando, para você ir aprendendo. Então, que tipo de resultado que eu tenho se eu criar um post assim? Pede para dar uma fuçada, login e senha ali, e pede a permissão para as pessoas que você conhece, que eu acho que esse é um caminho mais fácil. Talvez você receba até um feedback um pouco mais sincero do que você pegar um cliente meio que, vou fazer um estágio na faixa, um negócio assim. Eu sou mais dessa linha de ajudar as pessoas próximas, porque é legal que você começa a ver o resultado do seu trabalho, e aí é uma pessoa conhecida que fica feliz e tem um resultado legal, isso já vai te ajudando na autoestima para que você consiga avançar. Então, não sei editar vídeo e agora é importante ter essa skill ali para ser um bom social media.
Cara, faz um vídeo bonito de Dia das Mães, de Dia do Irmão, Dia da Avó, entendeu? Faz um teste, vai aprendendo com coisas ali do seu dia a dia mesmo, que o caminho vai se tornar mais fácil. O seu próprio perfil, né? Então, assim, você, enquanto social media, que tá nos escutando, o seu perfil tem que ser minimamente interessante e ter que demonstrar ali que você tem capacidade de fazer conteúdo, de se relacionar com as pessoas, usar os diversos formatos, estar presente em mais de uma plataforma de mídia social. Então, tem muito social media que só tem o Instagram, né? E aí, como é que você vai prestar serviço para um outro cliente e criar estratégias de múltiplas plataformas se você não conhece as outras plataformas? Precisa conhecer. Então, não adianta, né? Bora pro mitos e verdades? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Bom, primeiro ponto. Agora a gente só vai reforçar, né, o que a gente falou, né? Basicamente. Fala aí, Bárbara, qual o primeiro, mito ou verdade? O profissional de social media não precisa se envolver estrategicamente no negócio do cliente. Mito tá derrubado, já exploramos muito esse assunto aqui, né? Exatamente. E aí eu vou pro segundo e jogo pra você. A profissão social media não requer formação ou conhecimentos específicos. Essa é mais polêmica, hein? Por isso que eu joguei pra você. Ah, entendi. Aí se alguém for cancelado, sou eu. Entendi. Exatamente. Rafa, pra mim isso é um mito. Eu não sei se eu sou muito conservadora, mas eu acho que é muito importante a gente realmente ter uma formação. E apesar das coisas que eu não vi na faculdade, por exemplo, não ser o meu escopo, não ser o meu dia a dia ali, me deu uma base muito boa. Eu sou formada em marketing, por exemplo, não sou formada em publicidade e propaganda, ou, sei lá, design, que é normalmente o mais comum do social media, né? Eu sou formada em marketing, então isso me deu uma base muito boa para eu entender, ou para pelo menos despertar, assim, essa consciência de que, cara, é uma estrutura muito maior do que só uma propaganda ali, sabe? Tem muitos processos envolvidos e eu acho que isso dá uma clareza e traz pra gente também uma maturidade mesmo pra você conseguir desenvolver o seu trabalho. Ainda mais, assim, que tem muitas áreas que são perecíveis, né? Dentro da nossa própria área. Então, o fato é o seguinte, né, Bárbara? Você pode fazer uma graduação de marketing ou você pode sozinho chegar a esse tipo de conhecimento, lendo livros, fazendo um curso online, não é necessariamente entrar numa faculdade, né? E é importante salientar, acho que a formação é o estudo, né? O estudo. Agora, o fato objetivo é, as pessoas não vão atrás desse nível de conhecimento, porque elas querem o resultado a curto prazo, então elas vão seguir algum perfil que está falando como fazer post. Ela não vai no fundamento, ela não vai na lógica, ela não vai entender de fato toda a raiz da história por preguiça, muitas vezes. Não é nem porque não sabe que não existe, né? Não dá nem para falar, fingir assim, mas eu não sabia. Todo mundo sabe de alguma maneira que existem as disciplinas de marketing, né? Mas vai direto no ponto, quem é que me ensina aí a fazer post? Sim. Quem é que me ensina aí a fazer a mídia paga? E já começa a trabalhar. E aí, por isso que só tem panfletagem digital, por isso que não tem resultados e etc. Então, acho que tá todo mundo aqui. Fica ciente disso, gente. Precisa saber dos fundamentos. Não tem mágica, tem lógica. Não é isso mesmo? Exatamente. E quando a gente fala sobre formação, né, só reforçando, existem vários tipos de formação ali. Pode ser uma graduação, pode ser um curso livre, pode ser você sentar ali e estudar com livros, com múltiplas referências, enfim. Fica a dica aqui, Unbound Marketing. Fica a dica aqui. Dica. Unbound Marketing. E aí, pra gente fechar nossos mitos e verdades, o profissional de social media não precisa saber de mídia paga. De fato, assim, precisar não é um pré-requisito, né? Mas eu acredito que é muito importante. Eu falo por mim, assim, quando eu comecei a aprender mais, isso há muitos anos atrás, né, que não tinha nem o termo tráfego pago, era mídia paga de fato, isso mudou completamente a minha percepção de como criar conteúdo, de como fazer uma boa estratégia, porque quando você vai atrás dos conhecimentos de mídia paga, você começa a entender os objetivos de campanha, você começa a entender das etapas, de fato, da jornada, começa a entender o quanto que o criativo faz impacto, né? Quanto que o criativo impacta de fato no resultado. Se você muda, faz um teste AB, né? Coloca uma cor ou outra, um chamado ou outro, um call to action ou outro, muda muito. Esse é um tipo de
conhecimento, um tipo de prática muito para quem trabalha com mídia paga, fazer teste AB, por exemplo, né? Não é uma prática para quem cria conteúdo. Às vezes a pessoa ela vai muito no lado mais conceitual da história, quer fazer um negócio bonito e que tem um texto lindo e que não engaja nada, não converte, não atrai, né? Já quando você vai para na mídia paga e você precisa fazer campanhas tanto de awareness quanto de performance, você começa a testar e ver as variáveis, entender mais de público-alvo, entender mais de segmentação e realmente atrás dessas variáveis de interesse. São pessoas que se interessam por quê? E demograficamente falando também, né? Isso tudo faz muita diferença para pensar conteúdo, não é só falar da persona. Nossa, né? Com certeza, Então Rafa. a gente já teve um episódio aqui que acho que a gente comentou sobre personas, né? Foi junto com a Mari, inclusive, que a gente explicou bastante. Fica aqui a dica para as pessoas também verem novamente, porque realmente faz diferença. Então, é necessário? É pré-requisito? Não. Porque existem outros profissionais que fazem isso, você pode trabalhar em conjunto, mas, na minha opinião, pode se tornar um diferencial no seu dia a dia para você fazer um bom trabalho como social media. Com certeza, Rafa. Eu particularmente não sou a pessoa mais fã da área de mídia paga, assim, mas isso que você falou, assim, é muito verdade. A gente precisa minimamente entender qual que é o impacto da mídia paga no nosso trabalho. Então, você fala assim, sobe uma campanha aí pra gente com uma estrutura, tarará. Eu acho que talvez eu demore um pouquinho, tem que dar uns Google ali para conseguir encontrar os caminhos. Não é a minha área, mas eu entendo o que cada uma daquelas variáveis pode impactar no meu resultado. E assim, sempre colo no mídia. Então, no mídia da MLabs, quando eu trabalhava em agência também, a galera que trabalha com mídia, acho que tem que ser, tipo assim, quase que a dupla mesmo do social media. Que aí esses dois profissionais juntos, cada um ali dentro da sua área de atuação, é o match perfeito. Até porque se você não tiver essa dupla, né, ou tiver essa simbiose, talvez você vai fazer um post que nem dá para ser patrocinado. Então você tem que saber tecnicamente o que pode e o que não pode para ajudar também o coleguinha, né? Isso. Muito bem, este foi o episódio sobre a profissão social media, o profissional de social media. Espero que você tenha curtido. Se você tá curtindo esse podcast aqui, já assistiu aos outros também, coloca aí nos comentários o que você tá achando. A gente quer fazer essa nossa primeira temporada aqui ser um grande sucesso. Então ajuda a gente aí, coloca nos comentários. Aproveita para dar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E no Spotify tem um negócio lá também, né? Tem que dar as estrelinhas lá, né? Tem estrelinhas, eu descobri também, né? Olha só que vergonha de social media, hein, Rafa? Descobri que tem comentários no Spotify, dá até pra comentar. Inclusive tinha um comentário do meu pai retido, pai, desculpa, viu? Olha, tá retido ainda. Tava retido, mas eu já autorizei essa semana. Muito bem, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio, valeu!